Olá, amigos do canal Filosofia de Trader, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos gravando um vídeo referente a um tema muito solicitado: fazer day trade com R$200, como começar com pouco dinheiro? É uma pergunta que muitos fazem pra gente: com quantos reais dá para começar a fazer day trade? Então nós estamos lançando a série aqui, já temos uma série no canal começando com R$200, que é de R$200 ao Olimpo, mas vamos mostrar para você o passo a passo de como começar a operar na Bolsa de Valores para fazer day trade. Para quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, comentar, curtir esse vídeo, isso é muito importante para nós, para evoluirmos e trazermos mais conteúdos. Nosso tema de hoje, como disse, fazer day trade com R$200. Como começar com pouco dinheiro? Esse é o nosso tema. Então, o primeiro passo que tem que ser feito para começar a fazer day trade é abrir uma conta em uma corretora. Veja que nessas corretoras você não paga nada para abrir a conta. Perfeito? Então você vai abrir uma conta numa corretora para você fazer day trades, tá? Quais eu uso, tá? Quais eu uso e recomendo, tá? Essa aqui é a opinião nossa do canal Filosofia de Trader. A que eu opero mais é a CM Capital e a Modal Mais. São as duas que eu mais opero. Porém, tenho conta na XP também, gosto muito, e temos na Rico também. Então essas quatro corretoras são as corretoras que nós mais indicamos. Então, primeiro passo, quero fazer day trade. Quando eu começo? Pô, tenho R$200. Primeiro, você vai abrir uma conta nessas corretoras, Capital, Modal Mais, XP e Rico, e depositar R$200 nessas corretoras. Vantagem e desvantagem: a Modal Mais só aceita TED, DOC, TED, DOC e tal. De todos você pode mandar de qualquer conta para Modal Mais. Já a Capital, a Semi-Capital e a XP eu não consigo fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho uma conta da minha esposa, quero depositar na minha conta da Capital? Não, eu não consigo. Quero depositar na XP? Eu não consigo. Na Modal Mais eu conseguiria fazer esse trabalho. Então, geralmente, quando eu vou operar, eu pego dinheiro em qualquer lugar, deposito na Modal, da Modal eu distribuo para as outras corretoras. Então, eu prefiro mais a Modal Mais, mas opero pela CM também. E pela XP no MetaTrader também, uma outra plataforma. Então, o primeiro passo: abriu a conta na corretora. Qual que seria o nosso segundo passo, então, para operar day trade? Na corretora tem o próprio home broker. Porém, para realizarmos operações rapidamente, nós temos que ter uma plataforma para fazer isso. Então, nós temos que definir plataformas, né, para operar e colocar indicadores nele. Tá, são duas coisas diferentes aqui. Primeiro, definir plataformas para operar. Tem o MetaTrader, tem o Tride. Eu opero pelo Tride e gosto muito do Tride, tá? Quando você entra na corretora, dependendo o plano que você adquire, o Tride é gratuito. Na Modal Mais, por exemplo, ele é gratuito. Eu uso ele gratuitamente, tá? O Tride tem essa carinha que tem na tela aí. Então, assim, você abriu a conta na corretora, você contratou lá, instalou uma plataforma, no caso o Tride. Qual que seria o seu próximo passo? É você entrar no site do Tride ou procurar tutoriais na internet de como utilizar a plataforma. No nosso próprio site temos bastante conteúdo, nosso próprio canal, desculpe-me, temos bastante conteúdo disso. Então nós temos lá, abrimos contas na corretora, escolhemos a plataforma, já sabemos como utilizar a plataforma porque estudamos no site. E aí, qual que é o próximo objetivo? É definir qual ativo operar. Neste caso, como vamos começar com pouco dinheiro, eu indico operar o mini índice, o ativo do mini índice. O que é o mini índice? Ele sempre você vai encontrar ele como o IN, certo? M, que é o mês, e o ano, por exemplo, 2020, então é 20. Tá? O INV20, o IN... Então é isso que você vai encontrar no Tride, tá? Então você vai ter que colocar o ativo que nós vamos operar é o mini índice. Então nós temos
corretora, aberto conta, definimos uma plataforma, sabemos como usar a plataforma e definimos o ativo, que o ativo é o mini índice. Aí, o que nós precisamos aqui? Precisamos definir nosso gerenciamento de risco. Perfeito? Então nós precisamos ter um bom gerenciamento de risco. Por quê? Porque se nós estamos operando com apenas R$200, temos que ter um gerenciamento de risco muito, mas muito redondinho. Então o que eu uso para ter um gerenciamento de risco? Eu tenho essa planilha aqui, gente. Essa planilha aqui para mim é o meu ganha-pão. Perfeito? Com ela, inclusive, se vocês quiserem, estou deixando disponível gratuitamente, só mandar um e-mail, um comentário que eu mando para vocês. Então, o que é essa planilha aqui? Ó? Calculadora de sobrevivência no mercado, perfeito? Então, vamos lá, vamos começar com qual capital inicial? R$200. Com esse capital inicial, quantos contratos de mini índice nós iremos operar? Apenas um contrato. E quanto trades por dia? Vou deixar aqui por enquanto um trade por dia. Perfeito? Um trade por dia. Ok? Então vamos lá. A meta de ganho no nosso mês, eu vou pôr aqui R$200, estou sendo ousado, tá? R$200. Então para a gente dobrar o capital, então a gente está pondo uma meta de 200, eu tenho que ganhar por dia R$9,09. Perfeito? A meta por trade, cada trade que nós realizarmos, nós vamos buscar 80 pontos de gain, que é R$16, e no máximo 80 pontos de loss. Perfeito? 80 pontos de gain e 80 pontos de loss. Como cada ponto no mini índice vale 20 centavos, nós teremos R$16 de gain e R$16 de loss. Perfeito, gente? Então um exemplo aqui, ó. Vamos lá? Com esse setup aqui, se você tomar 12 loss seguidos, 12 dias seguidos você tomar loss, você estopa a conta. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Primeiro dia nós fizemos o quê? R$16, nós ganhamos 80 pontos. Segundo dia, menos 16. Terceiro dia, 16, 16, menos 16, 16. Então aqui o que acontece? Se você tiver no mês uma taxa de acerto maior que 50%, você vai ter lucro. Tá? Então estou falando aqui, gente, do gerenciamento de risco. Proporcionalmente, você não vai começar com R$200 e buscar um lucro de R$5.000. Não. Você tem que buscar um lucro proporcional ao que você começa investindo. Correto? Então aqui, se você analisar ainda, estamos com... Toda vez que a gente faz um trade, a gente está mexendo com 8% de nosso capital. Ou ele vai 8% para cima, ou ele vai 8% para baixo. Perfeito, gente? Esse é o gerenciamento de risco que você tem que seguir. Perfeito? Então, se você ter mais que 50% de gain nas operações, você vai ter lucro. Ok? Essa planilha é o carro-chefe. Agora nós vamos mostrar para vocês uma estratégia que eu utilizo muito. Na verdade, a que eu mais utilizo. Perfeito? A que eu mais utilizo, a que eu mais tenho acertos. Não é uma indicação, não é uma recomendação, é apenas o que eu uso e dá certo para mim, tá? Então a melhor estratégia para essa quantidade de dinheiro, na minha opinião, a gente tem R$200 para iniciar, é utilizar uma técnica de scalper, que mostrarei abaixo. Então eu sou um cara que faz muito scalper. O que é o scalper? Vamos mostrar o seguinte. Primeiro, conceito, tá? Tem que ter esse conceito para a gente explicar. Considera um candle de força, ele tendo um tamanho total ou maior que 80 pontos. Isso se chama um candle de força. Perfeito? Você vê que lá no trade tem vários candles. Vai aparecer lá um candle com o tamanho dele maior ou igual a 80. Qual é a técnica que nós vamos aplicar? Eu vou mostrar a seguir também.
Primeiro você verifica a tendência. É uma tendência. Só existe dois tipos de tendência. Uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Ou o mercado pode estar lateral. Tá, vamos por essa terceira opção. Então tem uma tendência de alta, tendência de baixa, ou o mercado está lateral. Então onde você vai verificar isso? Então você viu lá que a tendência é uma tendência de alta. Aí você vai entrar no candle de 15 minutos, de 5 minutos e de 1 minuto. Você vê que na tela eu deixo os três já juntos, vou mostrar para você. Quando o candle de 1 minuto tiver um candle de força, estando na mesma direção e a favor da tendência, é só entrar na operação. Sendo o gain o tamanho do candle de 1 minuto e o loss o final do candle de força. Gente, estão repetindo. Essa é uma técnica que eu uso e tenho muitos gains. Inclusive na nossa série de 200 ao infinito, que nós começamos com R$200 e hoje estamos, se eu não me engano, quando estou gravando aqui, R$370 mais ou menos. Tivemos já um gain de R$170. Perdão, estamos com mais que isso de gain, eu não lembro, mas é mais de 200 de gain. Tá? O que acontece? Nós usamos muito essa técnica. Perfeito? Então assim, ó, primeiro você verifica uma tendência de alta. Verifica o gráfico de 15, 5 e 1 minuto. Então, todos para cima também os candles. Aparece um candle de força de 1 minuto. Você entra na operação. Você tem que respeitar suporte e resistência. Você está perto de um suporte, está perto de uma resistência, ou está num fibo de 50, no nosso canal temos tudo isso explicando. Você não entra na operação. Vou pegar agora um exemplo prático do que eu falei de um dia que a gente operou. Vou até pegar esse exemplo aqui. Então, o que aconteceu aqui? Perfeito? Vamos lá. Como eu sei que o gráfico está numa tendência de baixa, ele fez um topo, tá? Fez um topo e está vindo para baixo. Então eu sei que está numa tendência de baixa. Perfeito? Se você vê no 15 minutos, opa. Se você vê no gráfico de 15 minutos também, está numa tendência de baixa. Perfeito? Aqui é o nosso gráfico de 1 minuto. Tá? Então aqui, o que nós fizemos aqui? Qual foi a análise realizada? Vamos lá. 15 minutos, tendência de baixa. Aqui, ó, tendência de baixa. Perfeito? 5 minutos, tendência de baixa. Na hora da operação, 15 minutos, candle de para baixo. Então, o que nós iremos fazer? 5 minutos, quando entramos na operação, era esse candle aqui, ó, tá vendo? Tava com um candle de força para baixo, tudo para baixo, perfeito? Candle vermelhinho aqui. Pelo menos para cá. Ó, no momento que a gente entrou na operação, o candle para baixo. Apareceu no 1 minuto, perfeito? Apareceu no 1 minuto um candle de força maior ou igual de 80. Nós colocaríamos nosso loss aqui e nosso gain. Então nós colocaríamos onde nosso loss? Ó. Nosso loss ficaria aqui e o nosso gain, o tamanho do candle. Perfeito? Aqui nós pegamos um gain. Perfeito? Aqui nós temos um gain nessa operação. Tá? Até saímos um pouco antes, mas aqui demos a entrada aqui porque entrou um pouco atrasado, tá vendo? E saímos nele aqui. Então, esse tipo de operação para quem está começando é o que mais dá resultado. Então isso aqui é um exemplo real que nós operamos. Nessa aqui nós fizemos 75 pontos, R$15, tá? Isso aqui é exemplo real na conta real, tá? Essa aqui é da nossa série de 200 ao infinito. Então, nós fizemos aqui a leitura de tendência de baixa no gráfico de 15 minutos, tendência de baixa. 15 minutos, um candle negativo, descendo. 5 minutos, outro candle aqui, ó, tudo a favor da tendência. E no 1 minuto apareceu um candle de força, você entra na operação assim que ele aparece. Perfeito? Esse é o nosso ponto. Então aqui nós teríamos feito o que aqui, ó?
15 reaisinhos. Vamos colocar lá, 15 reais. Perfeito? 14 reais, mas nesse caso aqui precisamos 15 reais. Então nós estaríamos mexendo com 8% do nosso patrimônio. Você vê que ele atualiza a planilha. Se a gente tomar 13 loss seguidos, você estopa a conta. Gente, isso é o que a gente usa muito para operar. Muito mesmo para operar. Estamos tendo gains significativos usando esse método. Estou recomendando? Não. Teste, verifique, baixe essa planilha com a gente, faça teste na conta demo e verifique que essa técnica de scalper é uma técnica muito boa. Gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado por estarem conosco e até a próxima.